Madrugada de 26 de abril de 1986. Explode a usina atômica de Chernobyl, na então União Soviética. A radiação se espalha pelo planeta. É o pior acidente nuclear da história. Exatos 30 anos depois, como está a região que foi mais atingida? Na fronteira da Ucrânia com a República de Belarus, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincasa entram na chamada zona de exclusão. É uma área gigantesca e até hoje contaminada. O mais grave acidente da história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em pânico, o mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Centrale nucleare de Chernobyl. L'accident de Chernobyl. Num ponto perdido da então União Soviética, na Ucrânia, a 20 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. O Ocidente desconfiava. Radiação muito acima do normal estava sendo detectada em países como a Suécia. Mas vinda de onde? A explicação da real gravidade do desastre só aconteceu 18 dias depois, na voz do líder Mikhail Gorbachev. Uma nuvem radiativa formada na União Soviética se espalhava pelo hemisfério norte. As pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. 30 anos depois, o que restou nessa região contaminada? A gente vai voar até Chernobyl, mas antes disso a nossa viagem começa aqui, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. E nós viemos até aqui por uma razão importante, para fazer uma medição da radiação ambiente. Está dando 0,15 microsievert. Microsievert não precisa se importar com isso, o importante é o número, 0,15. Lá na região de Chernobyl, a gente vai fazer outras medições para comparar com o valor de São Paulo. É para lá que a gente vai. Nossa viagem começa agora. Saindo de Kiev, a capital da Ucrânia, para chegar à usina, existe um controle muito rigoroso. O complexo fica dentro da chamada zona de exclusão, a mais atingida pela radioatividade e até hoje de acesso restrito. São infinitas autorizações, telefonemas, carimbos e a sensação de que a qualquer momento podemos ser barrados. Finalmente, entramos. Primeira parada, uma cidadezinha que na época tinha 14 mil habitantes. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Hoje, só 3 mil pessoas têm autorização especial para ficar aqui. E tem um monte, mas um monte mesmo, de casas abandonadas como essa aqui. Toda essa estrada, até o final, é de casas abandonadas. Seguindo viagem, chegamos à usina onde tudo aconteceu e que hoje está desativada. Uma longa espera do lado de fora até que finalmente começa a visita. Teve toda uma preparação, roupa especial, protetor para o sapato, protetor para o cabelo. Parece até um pouco que a gente está num filme de ficção científica dos anos 80. À medida que a gente vai chegando mais perto do reator que explodiu, a gente também vê uma mudança nos níveis de radioatividade. Quando a gente mediu no centro de São Paulo, era 0,15 microsievert por hora. Aqui está dando 0,96. É pouca coisa ainda, mas mostra que tem um aumento claro. Lá no fim, um dos centros nervosos da usina, uma sala de controle. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986.
Numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. O objetivo: verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Alguns dos trabalhadores que estavam aqui correram para o reator para ver o que estava acontecendo. Eles foram fulminados, quase todos morreram imediatamente. O teto de 1.000 toneladas foi arrancado. Quilos e quilos de material tóxico foram expelidos a 1 quilômetro de altura. Com o núcleo exposto, emitindo radiação, o reator queimou por 10 dias. Entre funcionários da usina e os primeiros bombeiros a chegar, 134 pessoas sofreram a chamada síndrome aguda da radiação, quando o corpo recebe doses altíssimas. Dos 134, 28 perderam a vida quase imediatamente. Outros 30 foram morrendo ao longo dos anos e 76 estão vivos até hoje. A radiação ainda deixa rastros. Dentro da usina, em frente ao memorial para um dos primeiros funcionários a morrer, o medidor dispara. Na Casa das Bombas, o número sobe ainda mais. 16,4 microsievert por hora, mais de 100 vezes, 110 vezes a radiação do centro de São Paulo. A visita chega ao fim. Tem uma última etapa que é uma medida para ver quanto de radiação a gente eventualmente absorveu. Vou botar as mãos aqui. Aí liberou para passar. Estamos liberados. Na época do acidente, não havia esse controle todo. Este cientista que participou das primeiras inspeções relembra o clima de caos e improviso. Não tínhamos equipamento para medir qual era a radioatividade onde nós estávamos. Não havia a preparação necessária naquele momento, porque ninguém sequer cogitou que um acidente desses pudesse acontecer. Estrôncio 90, iodo 131, césio 137, uma lista apavorante dos elementos radiativos mais perigosos se misturava ao ar de Chernobyl. Era preciso agir rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. A 4 quilômetros do reator fica Pripyat, uma cidade construída para os trabalhadores da usina. O acidente foi de madrugada e Pripyat amanheceu assim. A população ainda não sabia da gravidade da situação. Era um sábado de sol. Crianças brincavam, famílias tomavam sorvete, até um casamento acontecia. Estes flashes, marcados no filme para sempre, são resultado da radiação. No dia seguinte, só 36 horas depois de o reator explodir, a calma terminou. Pripyat foi esvaziada, e não só ela. Uma operação gigantesca tirou das áreas mais próximas ao reator um total de 166 mil pessoas. Nos alto-falantes, a ordem. Уважаемые товарищи, соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Nos falaram que deixaríamos a cidade por 3 dias, mas eu sentia que era para sempre. Ina tinha apenas 11 anos, mas ela estava certa. Nós fomos embora, eu e a minha mãe, em um ônibus lotado onde mal dava para respirar, sem saber para onde ou para quê. Alexei, hoje marido dela, também tinha 11 anos. A mãe dele, uma engenheira nuclear que trabalhava no reator 1, logo percebeu o perigo. Entendíamos perfeitamente que tínhamos que deixar a cidade, mas antes disso queríamos descontaminar tudo. Eu e minha vizinha fomos pegar água, panos, sabão em pó e começamos a lavar a entrada do prédio. 30 anos depois, os 3 que hoje moram em Kiev, capital da Ucrânia, ainda visitam Pripyat. Minha mãe diz que Pripyat está sempre na nossa cabeça e nos nossos corações, e isso é muito verdade. Mas como está Pripyat hoje? Por
por causa da contaminação, é uma cidade fantasma. Em 1986, viviam aqui 50 mil pessoas, entre elas esta mulher. A Valentina é enfermeira, ela morava aqui em Pripyat, ela tinha 28 anos e estava de plantão no hospital na noite em que aconteceu o acidente. A Ana é a jornalista aqui da Ucrânia que está ajudando a gente nessa produção e ela vai traduzir o que a Valentina está falando. Recebemos 56 pessoas das 2 até as 8 da manhã. Lavamos todos eles. Toda a roupa que eles vestiam foi jogada no porão e todos foram internados. Funcionários da usina e bombeiros. Valentina nos leva até o hospital e indica a sala onde trabalhava. Ali, atrás da porta. Olha. Dentro do que era o pronto-socorro, ela aponta um pedaço da roupa de um bombeiro, um trapo que ficou por ali. Vem, mede a radiação ali. Disparou em questão de segundos, né? Vamos embora, é muito. Lá no centro de São Paulo estava dando 0,15. Então aqui é um valor 100 vezes maior. Não é uma coisa assustadora, mas também não é aconselhável que se fique muito tempo aqui. Como eram cerca de 15 microsieverts, a gente vai embora com calma. Só seria o caso de sair correndo se o visor mostrasse um valor maior do que 1000. Existem pontos altamente contaminados em toda a cidade fantasma. Essa garra mecânica, ela foi usada na operação de resgate bem em cima do reator 4, logo depois da explosão. Não para de subir, 29. 200 vezes mais do que medimos no centro de São Paulo. Este parque é um dos símbolos da cidade vazia. Nunca foi inaugurado oficialmente. Fugindo da contaminação, famílias deixaram tudo para trás. Ainda tem a cozinha, tem restos de um fogão, um armário. A gente achou aqui alguns jornais que estavam espalhados nesse prédio abandonado. Esse aqui é o Pravda, que era o maior jornal da União Soviética, o jornal que refletia a linha do Partido Comunista. E a data, 5 de março de 1986. O acidente foi 26 de abril de 1986. Aqui em Pripyat, a vida parou em 1986. Para os sobreviventes que fugiram dali, para aqueles que viram o acidente de perto, a vida, apesar de todos os traumas, seguiu em frente. Mas nunca mais foi a mesma. Na semana que vem, a última reportagem de Chernobyl, 30 anos. Como vivem hoje as pessoas que sobreviveram à radiação. As histórias dos homens que foram convocados para trabalhar no reator logo depois do acidente. E o lado esquecido de Chernobyl, a zona rural da República de Belarus, que sofreu muito, mas pouca gente conhece e é onde nós estamos agora. Domingo que vem, no Fantástico. Chernobyl, 30 anos. Domingo passado, nossos repórteres entraram na usina que explodiu no maior acidente nuclear da história. Hoje a gente vai mostrar como a radiação atingiu várias regiões da antiga União Soviética e afetou a vida no campo e nas cidades. A dona de casa e a mãe. Os ex-militares. O eletricista, o veterano de guerra. Histórias pessoais muito diferentes, mas com um traço comum: as vidas marcadas por Chernobyl.
Na madrugada de 26 de abril de 1986, depois que um teste de equipamentos deu totalmente errado, toneladas de material radiativo vazaram. Nunca houve nada comparável a Chernobyl em lugar nenhum. Só depois de 36 horas o governo soviético tomou uma decisão radical: criar uma zona de exclusão. Nas repúblicas da Ucrânia e da Bielorrússia, quem morava num raio de 30 quilômetros da usina foi retirado às pressas. Todos os dias surgiam novas perguntas. A primeira: como bloquear a contaminação? Foi chamado o poderoso Exército Vermelho. Igor chegou já no dia seguinte. Nos deram a missão de conter o mais rapidamente possível as consequências da explosão. Jogar do ar uma substância especial para impedir a proliferação de substâncias radiativas na atmosfera, sem equipamento de proteção, só com máscaras. Andrei se apresentou 9 dias depois. Eu reparei que a vida tinha parado ali, porque eu via, do alto, os carros abandonados, as roupas ainda penduradas nas varandas. Os dois eram navegadores de helicópteros. Logo vieram os primeiros sintomas. Eu tinha náuseas durante os voos. Um gosto metálico nos dentes, a cabeça girando, náusea, dores no coração. Eles faziam parte dos chamados liquidadores. Receberam esse nome porque iriam liquidar a radiação. Eram cerca de 600 mil homens e mulheres. Os liquidadores eram como soldados na frente de batalha. Eles iam porque acreditavam que precisavam ir. O eletricista Victor conta que era um deles. Eu fui para lá voluntariamente. Ele se ofereceu para consertar os painéis de energia da usina. Eu ficava bem embaixo do reator. A gente colocava gás no nariz e na boca, não tinha mais nada de proteção. Enquanto tudo isso acontecia na Ucrânia, do outro lado da fronteira, a Bielorrússia sofria em silêncio. Saindo de Kiev, capital ucraniana, nós vamos para lá. Mas não é fácil conhecer esse lado esquecido da história. Belarus é a antiga república soviética da Bielorrússia. Das antigas repúblicas que pertenciam à União Soviética, ela é a mais soviética de todas. Continua a vigilância, continua a burocracia. Na fronteira, filas imensas e um controle muito lento e desconfiado. Ficaram olhando com lente de aumento meu passaporte 500 mil vezes. Demorou, mas passamos. São mais 7 horas pelas planícies infinitas de Belarus, que tem o tamanho do Paraná e cerca de 10 milhões de habitantes. O presidente Alexander Lukashenko é o mesmo há 22 anos. E a arquitetura da capital, a desolada e limpíssima Minsk, mantém o estilo monumental soviético. Num bairro sossegado, trabalha o doutor em ecologia Alexei Nesterenko, filho de Vassily Nesterenko, um físico que se destacou na época do acidente. Meu pai era um dos maiores especialistas da União Soviética em energia nuclear. Ele sabia que naqueles primeiros instantes depois da explosão, o grande perigo era a quantidade gigantesca de iodo radiativo, o iodo 131. Este outro cientista, diretor de um hospital especializado em vítimas da radiação, explica. O iodo entra na tireoide em grandes quantidades. Se esse iodo é radiativo, isso pode levar ao câncer de tireoide. Como se proteger? Tomando pastilhas de iodo, mas de iodo normal, não radiativo. Assim, quando o iodo radiativo chega, não tem mais espaço para ele na tireoide. O pai de Alexei deu o alerta. E ele tentou entrar em contato com os líderes na Bielorrússia para distribuir iodo para todas as pessoas do país imediatamente. Ele foi ignorado. Hoje, Alexei comanda um instituto independente criado pelo pai, que morreu em 2008. A equipe roda por Belarus medindo traços de radiação em crianças e distribui um medicamento para baixar a radiação no organismo. Essa radiação não vem mais do iodo, que dura poucas semanas e tantos anos depois já desapareceu. O vilão que ainda preocupa
e que também vazou de Chernobyl é um velho conhecido dos brasileiros, o Césio-137, que demora muito mais para desaparecer. Em doses altas ele é terrível. O número de células de defesa do corpo despenca. A maioria morre por infecção generalizada. Em 1987, em Goiânia, 4 pessoas morreram ao entrar em contato com o césio, que estava dentro de um equipamento hospitalar jogado em um ferro velho. Entraram em contato com o Césio-137, 243 pessoas. Na região de Chernobyl, rastros de césio radioativo são encontrados até hoje, principalmente no leite, em cogumelos e frutas silvestres. Tanto que essa placa na beira da estrada adverte: contaminação radiativa. A colheita de cogumelos e frutas silvestres só é permitida com controle radiométrico obrigatório. Você faz sopa de cogumelos para você e para o seu filho e esses cogumelos estão radiativos. Você faz isso uma vez por semana, pelo resto da sua vida. Aquilo se acumula. E como saber quanto acumulou? Agora o pessoal do Instituto vai fazer uma medição da radiação total no meu corpo. O resultado sai rápido. Deu menos de 3. A unidade é becquerel por quilograma. Mas o importante é o número 3. Tem crianças que eles medem no interior aqui de Belarus que tem 375. É para o interior que nós vamos, para a área mais contaminada, a zona de exclusão. Para entrar, outra maratona de burocracia. Apareceu mais uma taxa para pagar. Passamos 3 horas numa repartição, até que a liberação vem. A zona de exclusão de Belarus é totalmente rural. Nessa pedra vermelha está escrito que aqui era o vilarejo de Droniki, que tinha 232 habitantes e que todos eles foram retirados daqui em 1986. Como a população foi embora, os animais tomaram conta. A gente pergunta se o guia já viu algum animal deformado pela radiação. Não, isso tudo é mito. Só animais comuns. Lobos comuns, alces, javalis, renas. O clima é de sossego e foi em busca disso que muitas pessoas tiradas daqui por causa do acidente acabaram voltando. Aos 83 anos, este veterano de guerra vive sozinho. Quando Chernobyl explodiu, nos tiraram daqui. Simplesmente expulsaram. Destruíram nossa casa, envenenaram a terra. Ele mostra com orgulho o retrato de suboficial do exército. O vilarejo do Sr. Piotr se chama Sabali. Não fica mais dentro da zona de exclusão, mas é bem do lado. Chegou a ter 10 mil habitantes. Hoje só restam uns 30. Entre eles a Dona Evdokia. Quando Chernobyl explodiu, ela já morava aqui. Por causa da contaminação, foi transferida pelo governo para o outro extremo do país. Mas 2 anos depois, o coração falou mais alto. Eu tinha saudades, eu queria vir para casa. Nessa vila eu me casei, meu marido morreu e me mudaram para outro lugar, mas eu voltei. A filha voltou também, para cuidar da saúde da mãe, hoje com 84 anos. Disseram que a radiação iria afetar os ossos. Isso é muito comum por aqui, atribuir as doenças à radiação. Mas qual será realmente o mal que a radiação de Chernobyl causa e ainda pode causar? Na verdade, ninguém sabe ao certo. Tanto que, no aniversário de 20 anos do acidente, as Nações Unidas soltaram esse documento aqui, um estudo chamado Fórum de Chernobyl. Foi uma bomba que caiu sobre a comunidade científica.
Acho que esse documento apresenta só a metade da verdadeira dimensão da tragédia. É um texto conveniente. Segundo esse estudo, só dá para associar um tipo de doença ao acidente: câncer de tireoide em crianças. Foram cerca de 4.000 a 5.000 casos que resultaram somente em 20 e poucas mortes, porque é um câncer facilmente curável. Mas quem está com a mão na massa, lidando hoje com as crianças, enxerga outras coisas. Por exemplo, as crianças da região têm dificuldade para se concentrar e não aguentam fazer nem as atividades físicas mais simples. O polêmico documento da ONU também descarta uma relação direta entre a radiação do acidente e o aumento de outras doenças. Leucemia, câncer de estômago, outros tipos de câncer, como câncer de garganta, nada disso daria para relacionar com Chernobyl. Mas longe dos números frios dos relatórios, as histórias que ouvimos de quem combateu a radiação mostram uma outra realidade. Os navegadores de helicóptero Igor e Andrei se aposentaram cedo. Igor aos 35, Andrei aos 40. Tenho problemas no fígado, nas artérias, nos olhos. Não posso viver sem remédios. Todos os que enfrentaram a radiação têm problemas de saúde. Não há nenhuma exceção. Dos que conhecemos, o caso mais grave é o do eletricista Victor, que conta ter trabalhado embaixo do reator. Hoje, com 60 anos, ele tem catarata, câncer de tireoide e luta para provar que a culpa é de Chernobyl. Enquanto o debate médico continua, o reator destruído espera um destino final. Vence este ano a validade do sarcófago de concreto, construído às pressas para conter a radiação. O substituto, essa estrutura gigantesca de aço inoxidável, que até o fim do ano que vem vai ser deslizada por trilhos para cobrir o reator. Pro bem ou pro mal, as histórias de pessoas como as senhorinhas da aldeia, do veterano de guerra e dos 3 liquidadores já estão escritas. Resta cuidar das crianças de hoje e tentar proteger as futuras gerações. Os engenheiros garantem que a nova cobertura vai mesmo lacrar o reator. A garantia é de 100 anos. Ali no site do Fantástico tem um vídeo exclusivo com os bastidores das reportagens sobre Chernobyl. Essa que você viu agora é a que a gente exibiu domingo passado. O visto que estava errado no passaporte, a vendedora mais solitária do mundo e até o caso do leite radioativo. Dá uma olhadinha lá, g1.com.br/fantástico.